Humanos do Sistema Solar, você que está aí em Araquari, Cambuí ou em Marte. A gente está aqui hoje para falar sobre desenvolvimento de equipes de alta performance, desenvolvimento de liderança, um grande desafio para a maioria dos profissionais de RH. E um outro desafio que eu acho que é até maior, que é o da diversidade. Diversidade de gerações, diversidades regionais, empresas que atuam no Brasil inteiro, ou às vezes multinacionais que atuam em mais de um país e ter que lidar com essas diferenças culturais. E as outras diversidades, diversidades de cor, de gênero e assim por diante. E a gente vai trazer um caso real aqui hoje, de tudo isso que a gente falou, porque eu tive a honra de participar do programa de desenvolvimento de líderes de uma multinacional irlandesa que tem algumas unidades no Brasil, uma delas em Araquari, a outra em Cambuí, por isso que eu falei das duas Sim. cidades. E está aqui comigo hoje a gestora do RH da Kingspan, Tamires Isso, Cardoso de Souza, tá bom? isso, é. Esqueceu o Moura, mas tudo bem. Tá bom, me perdoa. Tamires, seja bem-vinda ao Humanos Podcast. Obrigada, Alexandre. E para a gente começar, foi, enfim, uma honra estar lá dentro do programa. É Sim, um dos programas, né? Vocês têm mais de um, e acho que é legal a gente falar esse nível de desenvolvimento de lideranças que vocês têm lá na Kingspan. Explique então, eu tive num deles, vocês têm outro. Conta como é que isso funciona, por que que isso surgiu e qual foi a necessidade que você identificou para criar esse programa. certo. Então, Alexandre, eu trabalho na Kings Pães Oeste, como você falou, que é uma empresa que tem matriz na Irlanda. E a gente já vem nessa visão de desenvolvimento de pessoas, de olhar para o crescimento da organização e entender que a gente precisa ter pessoas cada vez mais preparadas. A Kings Pães Oeste, na verdade, ela nasceu como Isoeste, uma empresa que hoje está fazendo 40 anos. E em 2017 a gente passou por uma joint venture junto com a Kingspan. Então, nesse novo modelo que a gente veio desde 2017, já vem crescendo, se a gente for olhar toda a nossa liderança, é uma liderança interna. 80% dos nossos líderes são São líderes, remanescentes ainda são, diante da joint venture. são pratas da casa, né? São Uhum. líderes que foram crescendo e foram se desenvolvendo dentro da empresa. E aí a gente tinha uma vontade muito grande de fazer um programa de trainee. Era um desejo, era um projeto que a gente já tinha desenhado e já estava ali mapeado realmente para essa necessidade de ter um desenvolvimento, de ter pessoas com um olhar diferente. Só que a gente começou a pensar, poxa, mas se a gente vai investir tanto em pessoas de fora, pessoas que muitas vezes não vão aculturar, muitas vezes vão sair, por que a gente não investe internamente? Então surgiu o House of Lions. Então, House é justamente que são de casa, né? Uhum. E o Lions é porque é o nosso mascote ali, né? A gente usa muito leão para representar a A nossa logomarca é marca. um leão, né? A logomarca é um leão, a gente tem um Léo, então a gente se identifica muito com o leão. E aí a gente quis dizer assim, esses leões realmente de casa, né? Vamos capacitar, vamos treinar. E aí assim surgiu esse programa, a primeira turma foi um sucesso. Dado a isso, a gente fez a segunda turma também. E nessa segunda turma, o que a gente entendeu que precisava ajustar na primeira, a gente trouxe uma melhoria na segunda. Então, é um programa que passou por um processo seletivo, os colaboradores, né, vão desde analistas até coordenadores. E as pessoas podem se inscrever desde que tenham ali 2 anos de empresa. E aí, nisso, a gente teve um número altíssimo de inscrições, de pessoas interessadas desde a primeira turma. Feita essa seleção, que ela passa por uma avaliação escrita, por testes, por entrevista, validação do gestor, enfim, por todo um processo. E aí, dentro daqueles que se destacam, né, que tem as melhores classificações, 22 pessoas compõem tanto a primeira quanto a segunda turma. Legal. Eu dei aula nas duas turmas, né? Na primeira turma eu dei aula online, né? Sim, Foi à distância, virtual. E na segunda já foi presencial lá na unidade de de Araquari. Araquari. E esse foi um dos nossos aprendizados. Na primeira turma, a gente fez todo o programa presencial, mas a gente colocou alguns módulos extras também online, como um plus.
Só que a gente percebeu que esses módulos online acabou não trazendo aquela interação, né? Acaba quebrando ali, porque eles vieram de um programa todo presencial. Sim. Então a gente entendeu que era um melhor formato realmente ser 100% presencial, porque a gente quer cultivar essa troca. Então, um grande benefício do House of Lions, primeiramente, é essa interação. A convivência, né? Porque a gente tá falando de diversidade, né? Então são pessoas do Brasil inteiro. Eu Sim, lembro que tinha gente do Pará, Recife, do Sul, muita gente do Centro-Oeste, que tem uma unidade em Anápolis, né? isso. E aí essa diversidade cultural, mas as pessoas ficam no mesmo hotel, tomam café da manhã junto. E eu, como professor, fiquei no mesmo hotel. Então, do que o online, que abre a câmera, desliga a câmera, que ali são algumas horas, né? Esse programa, quando ele é presencial, você tem essa vivência mais Exatamente. Porque a ideia é a gente realmente preparar líderes com uma visão estratégica, uma visão do negócio. Então, por isso, eles passam, primeiramente, a gente faz a seleção já com vagas por área. Então, eu vou dizer, olha, a indústria tem tantas vagas e é proporcional à quantidade de funcionários daquela área. A legal. engenharia tem tantas vagas, assim até para também dar oportunidade para todos. E aí, nesse processo, a gente seleciona pessoas de todas as unidades, de 100% das áreas, e aí a gente promove essa integração. Então, quando eu conheço e depois dele inicia o treinamento, a gente faz uma parceria com alguma universidade, alguma instituição de ensino, que faz um treinamento mostrando as práticas do mercado. Então, por exemplo, a gente começa sempre falando do comercial, de marketing, de marca, e aí traz para eles essa visão de mercado, o que está sendo utilizado, quais são os melhores cases, uma visão de fora. E posterior a esse treinamento, que dura 2 dias, a gente faz um treinamento de imersão na nossa Negócio. rotina, no nosso negócio. Então, eles vão conhecer o comercial da Kingspan. Então, primeiro eu tenho uma visão de fora e entendo, e depois eu vou mergulhar no nosso comercial, por exemplo, na nossa área de marketing, e entender como que a gente vende, como que a gente divulga nossos produtos, qual que é o peso da nossa marca. Então, a gente traz para eles essa visão tanto externa quanto interna. E assim eles passam por todas as áreas da empresa, passam para engenharia, passam por indústria, passa para o Financeira. financeiro, RH. Por quê? Porque assim eles vão ter uma visão muito mais sistêmica, muito mais do negócio. Então, quando eles surgirem uma promoção, uma oportunidade de fato eles terem uma liderança, eles vão olhar e vão falar: poxa, o RH é importante por conta daquilo, o PCP tem esse processo aqui que eu tenho que seguir, o financeiro, ele tem esse ponto, e uma visão até mais macro também de longo prazo. Então, quando a gente passa, por exemplo, pela área de finanças, o nosso CFO trouxe uma visão de futuro também para eles, mostrando: olha, a gente está aqui e o nosso objetivo é chegar aqui. Para a gente chegar aqui, a gente precisa disso, precisa daquilo. Então, traz para eles uma visão muito maior de negócio e essa interação que eles criam também com as áreas. Então, como você falou, toma café, e a gente sempre tem muitas confraternizações, a nossa empresa também tem essa característica de comemorar, de estar junto, de celebrar. Então, todas essas confraternizações também trazem essa sinergia que eles acabam multiplicando nas áreas, o que é bem legal. Sim. Porque quando alguém vai reclamar, falar: poxa, aquele departamento está trazendo essa dificuldade, isso, eu falar: mas você conhece o processo deles? Vocês sabem a Cria uma dificuldade que empatia é maior e agora, tudo. depois que tá lá dentro, entende, né? Então, é uma visão muito mais de realmente preparar futuros líderes. Então, quando a gente fala de liderança, esse programa é realmente para a gente preparar a liderança que vai vir para assumir novos cargos. E da primeira turma, a gente teve vários cases ali de sucesso, de pessoas que realmente hoje já estão na gestão, na gerência e tudo. E na segunda turma, eu tenho certeza que vai ser. A gente acabou, na verdade, semana passada. Foi a Foi a formatura. formatura deles e cada um trouxe também. A gente pediu para no final eles apresentarem um projeto, dizendo o que eles esperam ali do futuro de carreira, como que foi para eles, qual área que mais chamou atenção. Então, muitos falaram: poxa, eu não imaginava que a indústria era assim, não imaginava que a controladoria trabalhava dessa forma. Então, eles trouxeram o que chamou atenção durante todo o programa e o que eles têm de perspectiva de futuro, de carreira. Então, alguns falaram: olha, eu estou nessa área, mas essa outra área aqui também me chamou a atenção, eu acho que eu posso contribuir com isso. E quando eu falei que a gente trouxe algumas melhorias ao longo do processo, foi um dos pontos foi esse também da formatura. Na primeira, a gente pediu para cada um desenhar um projeto de melhoria para a empresa, que eles julgassem necessário dentro daqueles 6, 7 módulos que eles tiveram ali em todas as áreas. E aí cada um elencou aquilo que achou que era mais relevante. E foram projetos sensacionais, de fato, mas às vezes não estava no time da empresa implementar aquilo.
Então, às vezes era um projeto super legal, mas naquele momento, às vezes, o nosso nível de maturidade, ou às vezes não é prioridade naquele momento. Então, a gente percebeu que foi um esforço que Entendi. alguns foram colocados em prática, outros não. Então, na segunda turma, a gente propôs que a empresa vai dar os projetos e falar, olha, o House of Lions vai tocar isso aqui. Ah, já dá um Já direcionamento. vai, então, já, olha, a gente precisa da turma, do apoio, a gente está tendo essa dificuldade nesse processo, a gente precisa ter um olhar de todas as áreas. Esse projeto aqui, ó, House of Lions, turma 1, turma 2, né, tem um manager que a gente vai falar também, vocês estão incumbidos De dessa resolver esse problema. missão. Então, funcionar como um comitê. Porque aí, assim, eles Bacana. atuam realmente com um direcionador com aquilo que faz sentido para a empresa, né? Então, foi das movimentações, das mudanças que a gente fez também, para que todo esse investimento ele seja Deu retorno, deu maior significativo, tenha retorno, um né? retorno e seja algo prático e visível, né? Porque é o que qualquer empresa, qualquer Sim. negócio, o desenvolvimento humano, o desenvolvimento das competências são também para trazer uma maior rentabilidade, melhorar os Sim, sem dúvida. fluxos O do RH negócio. estratégico, né? Vinculado aí às demandas do negócio. Eu lembro que quando você me passou o briefing, quando eu fui dar aula, eu dei a aula de experiência do cliente, né? Sim, Nos dois módulos, nas duas turmas, na primeira e na segunda. E aí eu lembro que você falou assim, Alexandre, tem gente de todas as áreas e eu quero que você faça com que eles reflitam a responsabilidade de cada um da sua área dentro da experiência do cliente. E aí a sim, gente desenhou com eles todas as jornadas, os touching points, né, daquela área com o cliente e cada um ali entendeu os sim. pontos de melhoria dentro da jornada, inclusive em vários canais, né, porque vocês têm mais de um canal, Isso. e-commerce, representante, venda direta, então foi bem bacana. Mas aí você já fez até um spoiler do que a gente vai falar, que é o próximo nível, né? Que se você falou dessas pessoas que não são líderes e você está desenvolvendo para ser, da primeira turma alguns já são. E o outro nível daqueles que já são líderes, o Isso. manager. Aí nós fizemos então até coordenadores, né, nessa turma. E aí a gente sentiu, poxa, a gente está desenvolvendo o House of Lions. E aí a gente também precisa desenvolver os gestores, os gerentes, porque vai até o nível de coordenador. Então, e o próximo nível, né? Então a gente fez o House of Lions Manager, mas o foco desse programa ele é muito mais estratégico e muito mais falar de negócio. No House da primeira turma, né, primeira e segunda turma, eles têm uma visão de toda a empresa, têm uma visão desde a área de supply, enfim, né, conhecendo a base ali da empresa. E no Manager, a gente vai entender mais de negócio. Nós percebemos que existe uma carência ainda na nossa. Eu acho que é de um modo geral, nas nossas organizações, aqui falando até de Brasil, né, de Goiás, a gente percebe que tem uma carência de, às vezes, falar de negócios, de indicadores, de resultado. Então, quando eu olho, eu falo, poxa, qual que é o resultado, qual que é o EBITDA, o que que isso influencia, o que que é despesa, o que que é custo. Então, às vezes, isso não fica tão claro, né? Falar, olha, o que que interfere no resultado, qual que é a margem, qual que são os norteadores, né, que a gente está buscando enquanto empresa. E na Kingspan lá fora, isso é muito presente. Faz parte do dia a dia, Faz a parte do orientação dia a por dia. indicadores, né? Então, pessoa do RH, sei lá, de qualquer departamento, consegue falar, pegar ali o balanço da empresa, consegue analisar, falar muito disso como se fizesse parte, né? Faz parte do dia a dia. E nós, às vezes, não temos isso. A gente tem a controladoria, tem o financeiro, tem as áreas específicas de negócio ali que olha para esses números, mas às vezes quando fala para o RH, eu falo, não, mas o meu indicador principal qual que é? É o turnover? É absenteísmo? É horas homem treinamento? Não, os meus principais indicadores são os indicadores do negócio. O RH tem que olhar também para aquilo que mexe o ponteiro, a gente costuma dizer isso lá, né? Que aquilo que realmente traz resultado, o que, que isso vai impactar na satisfação do cliente, no nosso NPS, o que, que vai impactar no resultado final. Então, a gente tem que olhar esses indicadores e esse treinamento ele traz isso. Então, a gente está tendo, e eu, inclusive, estou participando. Então, enquanto RH organizando, mas também sentada ali como Sendo aluna, público. aprendendo. E aí os professores até brincam e falam assim, olha, Tamires, você é o meu ponto de análise. Se você entendeu, todo mundo vai estar entendendo, porque o RH não é uma área que mexe tanto assim
com números, né? Então é uma área que às vezes fica um pouco mais distante. Então a gente precisa realmente estar desenvolvendo. A gente teve aula de custos, teve aula de orçamento, precificação, estratégia, bem da parte contábil mesmo. Então a gente está fazendo esse módulo, são 7 módulos e 7 encontros, 2 dias por mês, onde a gente fica o dia inteiro ali. A gente até brinca que é muito mais Excel do que PowerPoint. A gente praticamente não vê PowerPoint. A gente teve o primeiro módulo de liderança mesmo, trazendo comportamentos, fazendo abertura ali para a gente olhar, mas do segundo para frente, números, olhando pro e é bacana que os professores eles entram e analisam realmente os nossos dados. Então eles falam, olha, vamos precificar uma telha que vocês Sim, isso é muito vendem. legal. Já traz aquilo para sua realidade, Eu lembro sabe? no meu módulo, que foi experiência do consumidor, o marketing abriu o NPS na hora ali, já vimos quais eram os ofensores, o que estava derrubando a nota, o que Isso. valia mais pontos. Então foi legal que foi um case real ali Real. e o pessoal já começou a se ligar o que estava impactando no NPS. Mas no manager também você comentou comigo, e a gente se segue em redes sociais, eu vi, né? As fotos de algumas visitas também, né? Tem algumas visitas, algumas imersões onde vai em algumas indústrias. É esse programa ou é outro onde são feitas essas imersões? Não, essa imersão ela é feita no House of Lions, mas não no Manage, né? Uhum. É no grupo que vai até os coordenadores. Entendi. Então, para dar essa visão de mercado também, né, que eu trouxe para um olhar de fora e um olhar interno, a gente também faz visitas em algumas empresas, em alguns fornecedores nossos. Então, a turma foi conhecer o porto, foi para entender como é que funciona ali. Foi conhecer alguns fornecedores. Nossa, então tudo aquilo que a gente acha que faz sentido e que vai agregar para a percepção deles, a gente traz para esse olhar. Agora, a gente teve um outro programa também voltado para a liderança, que foi sensacional, que a gente teve, que foi o Learn Expedition, e esse foi voltado para os diretores e gerentes gerais, né? Então, foi para o nível mais executivo da empresa. Acho que é esse que eu vi as fotos, então. Isso. Aí, nesse do nível mais executivo, foi um programa que ele visa também ampliar esse nosso olhar, né? E sair da zona de conforto, porque a gente está no mercado da construção. A Kings Pães Oeste, ela é nesse mercado, atua, produtos com isolamento térmico, enfim. Olhando sempre para o mercado da construção, mas a gente falou, não, a gente não quer conhecer empresas da construção, a gente quer olhar para outras empresas e ver o que eles estão fazendo, para que isso sirva de inspiração para nós e a gente falar, poxa, por que a gente não pensou isso na nossa empresa? E aí a gente foi conhecer várias empresas, a gente mapeou as principais players que a gente achou que teriam cases interessantes, e cada um sendo referência em determinada coisa, porque às vezes a empresa ela é muito destaque numa coisa e não quer dizer que ela é destaque em tudo. Então a gente pegou o que essa empresa tem de melhor, o que ela é destaque. Então a gente foi conhecer Mercado Livre, fomos conhecer Albert Einstein, fomos conhecer também TCL, sempre TCL, enfim, várias empresas, né, Microsoft, né, que fica ali na região de São Paulo, que tinha cases fantásticos e a gente imergiu mesmo assim na operação deles. Conversamos com os altos executivos, trocamos ideia, né, JBS, e eles falaram, olha, como que nasceu esse projeto, quais foram as dificuldades, e não é um olhar ao mundo perfeito, porque às vezes a gente fica em busca daquele cenário perfeito, né? Não, a gente fez isso e trouxe esse resultado e tal, mas eles também trouxeram o olhar daquilo que não deu certo. Olha, a gente tentou isso aqui, o Albert Einstein, por exemplo, trouxe, né? A gente investiu tanto tempo na teleconsulta, então que ficou muito tempo ali a gente insistindo, desenvolvendo, mas quando veio a pandemia, bombou, porque as pessoas não queriam ir para o hospital e tal, Não podiam, então né? cresceu um negócio que era ali uma coisa iniciada, virou um super negócio e tudo, então todos eles trouxeram realmente aquilo que eles fazem de bom, mas também os aprendizados. E a gente teve uma troca muito legal ali com o corpo diretivo da Kingspan, junto Melhor com do que essas aprender empresas. com os próprios erros e aprender com os erros dos Com outros. os erros dos outros. E ter essa visão. Então, a gente foi em empresas, assim, que a gente falava, poxa, mas que bacana isso, né? E, às vezes, empresas de cultura totalmente diferente da nossa, né? Porque a gente está num ambiente industrial e tudo. Por exemplo, o Mercado Livre já é uma empresa que
que tem uma pegada mais jovem, Internet, né? de Tecnologia, internet, então os marketplace. funcionários mais uma pegada mais disruptiva, né? Então muitos trabalhando em casa, e você chega uma empresa colorida e tudo, e O você pessoal vai fala, trabalhar de bermuda? de bermuda, à vontade, porque para eles isso faz a diferença, né? Ter esse ambiente, muitos eles estão até incentivando que eles vão mais para o escritório, porque depois da pandemia ficou trabalhando home office. Então a gente conseguiu olhar vários lugares e falar, poxa, que legal isso que eles fazem, né? No Albert Einstein eles têm todo um acompanhamento de indicadores assim também que fez muito sentido para nós. A gente até olhou, pensou na nossa logística, ele pôs que não tem nada a ver, mas a gente falou, poxa, né, nosso PCP, se a gente tivesse esse mapa, isso e tal, que eles mapeiam desde que o paciente entra ali, né, até se ele tem possibilidade de internar ou não, todo o histórico ali fica em várias telas ali, numa gestão à vista, e a gente trouxe isso para a nossa realidade, levou isso para as equipes e falou, poxa, o que a gente pode trazer no nosso dia a dia com isso que a gente aprendeu, né? Então também é esse olhar, porque às vezes a gente fica patinando ali, né? E tem tanta gente fazendo coisa boa que dá para Sim. compartilhar, então foi também para provocar essa reflexão. Legal. Então, você que quer desenvolver liderança, equipe de alta performance, acho que já tem aí um benchmark aqui também, né? A gente tá falando de você ter feito benchmarks em outras grandes indústrias, acho que tem um caminho aí. E é legal ter esse cuidado com o nivelamento, né? Porque às vezes se você mistura muita gente, dá um problema de nivelamento, né? Então você criou Isso. 2 programas para ter essa diferença de nível. É. Eu vi, né, essa expedição, né, essa visita que foram feitas nas empresas, acompanhei pelas suas redes sociais. E você falou, a gente estava conversando até antes de entrar aqui, a Kingspan é uma empresa industrial e a indústria ainda é um ambiente muito masculino, né? Sim. E eu não pude deixar de reparar que você era a única mulher entre os líderes lá e os gestores. Também não pude deixar de reparar que você era a única pessoa negra ali Sim. entre a liderança. Então você, enquanto gestora de RH, eu sei um pouco da história, mas queria que você compartilhasse a sua história, né? Como é que você chegou até aqui e esse desafio de abrir caminho para outras pessoas, né? Para ter essa inclusão, a diversidade, porque a gente vê lá a diversidade regional, né? Tem pessoas do Brasil inteiro, de gerações. Eu lembro que na turma tinha um pessoal na faixa dos 40, tinha um pessoal na faixa dos 30, alguns um pouco Uns menos, 20. Uhum. né? E aí acho que é um trabalho que o RH está atento ali também nessas diferenças, né? Esse até fazendo um paralelo com o que a gente viu no Learning Expedition, que eu estava comentando. Nós somos na Microsoft e lá eles prezam muito pela diversidade. Isso está enraizado no negócio, então você anda na empresa e você vê realmente essa diversidade fazendo parte. E a Tânia que fez a palestra para nós, ela trouxe esse olhar para provocar realmente, né? Ela falou, olha, aqui, por exemplo, a gente desenvolveu dentro dos nossos sistemas um sistema que é para atender as pessoas com deficiência de visão visual. E aí, a melhor sacada que teve, quem é um deficiente visual. Por quê? Porque não adianta eu querer me colocar no lugar da pessoa, por mais que eu tenha uma empatia e tudo, mas é totalmente diferente de quem vivencia isso. Não sente a dor, né? Então, ela trouxe essa questão da criatividade, né? De você precisar para o seu negócio realmente crescer, né? Então, quando você vê grandes empresas ali no Vale do Silício, tem essa diversidade de cultura, de religiões, de olhar diferente. Porque quando o grupo ele é muito igual, ele é muito parecido, é muito natural que a gente pense igual. Tem pouco repertório, né? Então, tudo que eu falo, o outro concorda, porque a nossa experiência é muito parecida. E na nossa empresa, a gente até teve um ponto que a Tânia até comentou, né, no dia, ela falou, olha, porque eu vejo vocês um grupo masculino, branco, né, muito parecido. E realmente é um ponto que a gente precisa estar desenvolvendo, a gente precisa estar tendo esse olhar. Na indústria, hoje, por exemplo, falando da nossa empresa, a gente tem mais de 80% são homens, de um modo geral. Então, a gente tem que, sim, se querer mudar isso, né? Então, hoje, enquanto gerente de RH, enquanto mulher, enquanto negra, é levar essa representatividade. E eu sempre falo que não é por vamos abrir uma questão de, porque preciso de ter mulheres, preciso ter não sei o quê. Não, mas é porque são pessoas competentes, são pessoas que vão somar essa pluralidade ali, fazendo parte do nosso dia a dia.
entendendo o benefício que isso traz para o negócio. Não é só para simplesmente ser uma empresa legal, como, para fazer propaganda disso, mas entender que isso faz a diferença no negócio. Então, a gente estava tivemos a convenção de vendas agora em janeiro, e um dos tópicos da palestra, e que é um dos comportamentos que a gente norteou, e a gente definiu 5 comportamentos para a liderança e para todo o grupo, que as pessoas vão ser avaliadas no desempenho quanto a esses comportamentos. Um deles é abraçar as diferenças. Por quê? Porque a gente tem que entender que sim, a gente vai ter pessoas diversas, e nós precisamos abraçar, precisamos ter esse olhar de respeito, precisamos entender que são pessoas com vivência diferente, e é isso que vai fazer da nossa empresa crescer, ter diferentes perspectivas, ter aumentar a criatividade, enfim. Então, e aí quando eu fiz a palestra, falei com um grupo ali de consultores de vendas, gerentes de vendas, né? A gente estava com quase 200 pessoas na convenção, e aí eu trouxe a minha história, né? Falei, olha, eu sempre fui minoria por onde eu passei. Então, na universidade, eu sou psicóloga, né? Fiz faculdade numa faculdade particular, e eu era a única negra da minha sala. E aí, por várias corporações que eu passei, eu também era a única negra, e que foi ascendendo ali, também ali como um grupo minoritário. Eu trouxe isso, né? De que esse ambiente que a gente precisa provocar essa mudança. E aí, no final da palestra, algumas pessoas vieram falar comigo, falaram, nossa, amiga, seu discurso foi super necessário. E pessoas que também se veem nessa mesma situação e falam, poxa, eu também sou diferente, eu também sou um grupo minoritário. E falam, poxa, tá, mas eu me inspiro em você. Eu olho para você e falo, poxa, se ela chegou, também posso chegar. Então, entender também que quando a gente começa a ocupar posições dentro da corporação, isso também vai inspirar outras pessoas para olhar e falar, poxa, ela também pode. E aí eu não tinha nem consciência disso, assim. Então, eu fiquei surpresa, por um lado, quando veio esse feedback, né? E essa foi uma das primeiras palestras que eu fiz, que eu contei da minha história, que eu falei que nem todas empresas, hoje na Kings Pães Oeste, eu entrei como especialista na empresa. De especialista passei para coordenadora, de coordenadora para gerente. Então, tive um progresso de crescimento. E nunca foi me olhado assim, mas a Tamires é assim, a Tamires é... Não, foi olhar da competência, o que eu estava entregando, sempre as portas foram abertas. Mas nem toda empresa é assim. Então, nem toda a minha carreira eu passei assim. Já tive, sim, em outros locais, em outras empresas, uma discriminação, já teve situações até constrangedoras. Então, isso fez parte, né? Então, a gente tem que olhar isso e falar como que eu posso provocar isso, como é que eu posso provocar essa diferença. Então, olhando para esse cenário, a gente vem implementando alguns benefícios também para incentivar essa mudança. Por exemplo, a gente implementou um benefício que a gente chama Leões do Futuro, né? Como a gente sempre gosta dos leões. E o Leões do Futuro é um benefício para as mulheres, onde elas têm um auxílio para pagar a creche, né, de R$ 800, onde eles recebem e é pago diretamente para a escola. Então, a mãe pode matricular a criança num berçário, numa creche, numa escolinha, enfim, e aí a empresa vai lá e custeia esse valor da mensalidade. Então, para quê? Para aumentar a empregabilidade feminina. Então, a gente também está mapeando, eu propus a gente ter um programa também voltado para a comunidade, para ter treinamentos voltados especificamente para as mulheres, e aquelas mulheres que tiverem interesse, que se destacarem, serem contratadas pela empresa também. Também ampliando esse número de mulheres também na operação, provocando essa diversidade. Então, são ações que a gente faz para fomentar realmente, e a própria Kingspan, ela está com muito esse olhar. Então, a gente reporta relatórios para eles com frequência, e aí eles têm questionado quantas mulheres foram treinadas, quantas mulheres foram contratadas. Então, para que a gente garanta também essa pluralidade, de um modo geral, que também na Kingspan lá fora também é minoria. Então, nosso número é bem parecido. Lá também tem mais ou menos 80% masculino. Então, é um olhar que a gente está tendo de realmente querer fazer a diferença. A gente tem trabalhado com a gestão, tem falado muito com os gestores. Olha, vamos ampliar. Por que a gente não pode trazer pessoas diferentes? E de comportamento também. Então, até esse fim de semana a gente estava fazendo um trabalho com o pessoal do House of Lions e da formatura deles, né, que eu comentei.
E a gente falava sobre isso também, dessa diversidade até de comportamento, quando a gente olha lá o DISC, né? Então, um é mais comunicador, o outro é mais analista, mais planejador. Então, também ter essa diversidade na equipe, ela é extremamente importante. Sem dúvida. E eu até trouxe para eles o exemplo do meu próprio time de RH. Então, eu tenho um perfil, as pessoas que trabalham comigo têm um perfil totalmente diferente, mas que quando a gente se junta, complementar, a gente cria uma equipe de alta performance. Então, falando de equipe de alta performance, ter essa diversidade até de comportamentos, de histórias, de olhares, então, nem sempre, às vezes, a gente concorda. Às vezes eu falo, às vezes, tá, mas vamos fazer assim. Eu falo, não, gente, não viaja, não é por aí. Mas às vezes eles vêm com umas ideias tão surreais que eu falo, poxa, vamos tentar, vai dar certo. Então a gente vai se complementando, né? E as equipes também, quando tem essa diversidade de comportamentos, de olhar, de perspectivas, é muito rico. Então, aquelas habilidades que eu tenho que são fortes, às vezes a gente tem sempre aquela questão de, vou desenvolver aquilo que me falta. Não, eu tenho que valorizar aquilo que eu tenho de bom. Eu tô lendo um livro, fica a dica aí, acho que até comentei com você desse livro, Hard Things About Hard Things. Nesse final de semana, um ponto na hora que foi contratar executivos, líderes, a grande maioria das pessoas acabam contratando aquele profissional, o livro é em inglês, né? Que tem lack of weakness, que tem falta de fraqueza. Mas aí o cara tem algo que ele é espetacular, mas ele tem uma fraqueza. Então acaba contratando aquele que não tem fraqueza nenhuma, mas contrata alguém médio. Porque ele não tem nenhuma fraqueza, mas ele não tem nada que ele se destaque. E alguém tem algo que é muito bom, mas tem um ponto fraco. Perfeito. De perto, ninguém é normal. Todo mundo vai ter uma fraqueza. Com certeza. Então, buscar aquele cara super talentoso e desenvolver aquilo sobre ele. E a fraqueza dele, se não for algo que for impactar nos números, no resultado, no que mexe o ponteiro, igual você falou, eu acho que faz muito sentido, né? Faz. E a gente estava justamente nessa discussão, né? O time me perguntando, Tamires, mas qual que é o perfil ideal? Será que eu tinha que ter um pouco dos 4, né? Olhando para o DISC, por exemplo. Equilibrando ali todos os perfis comportamentais. Eu falei, gente, não existe perfil ideal, e isso parece assim aquelas conversas de psicóloga, né? Mas de fato não existe, porque você tem que fazer aquilo que realmente te energiza, né? Que não vai te trazer um esgotamento. Às vezes tem momentos da nossa carreira que a gente de fato tem que equilibrar todos os perfis ali. Você tem que ser analítico, comunicador em alguns momentos, né? Às vezes você tem que buscar ali habilidades que não são tão naturais para você em prol de um resultado. Mas se você fizer isso o tempo inteiro, fica muito esgotador. Fica médio. Fica muito cansativo. E fica um resultado médio. Médio. Não vai ser espetacular. Exatamente. Então, se eu tenho uma pessoa que já é naturalmente apta para aquilo, tem facilidade, brilha o olho, poxa, vou delegar para que ela faça isso e eu vou fazer aquilo que eu sou boa, né? Eu tenho uma definição que eu gosto muito assim, contrate alguém para ela fazer algo que ela não consiga não fazer. Então, se é uma pessoa que fala demais e não consegue parar de falar, coloque ela para atender cliente. Exatamente. Tem outro. A pessoa que é extremamente organizada, que não consegue deixar nada fora de organização, coloque ela para organizar as coisas. Ela não consegue não fazer aquilo, né? Então, que já está natural. O que eu sempre digo é para a gente tomar cuidado com os extremos. Os extremos, eles nunca são saudáveis. Então, quando eu sou extremamente, sei lá, organizada, que você trouxe um exemplo, ou extremamente comunicador, eu preciso dosar isso, entender que eu não posso falar o tempo inteiro, que eu não posso também ter aquela coisa, nossa, isso aqui tem que estar o tempo inteiro, né? Isso é uma competência que eu tenho bem, que eu desenvolvo bem, mas entender que às vezes o extremo daquela competência, ela também pode me prejudicar. Até a gente está fazendo um programa de desenvolvimento, de avaliação de desempenho do time, baseado nos 5 comportamentos que a gente norteou como os comportamentos do ano, né? Que um deles eu falei que é abraçar a diferença, entregar o que promete, né? Então, dentro de cada comportamento desse, a gente cascateou em várias competências, em várias skills, que a gente vai estar avaliando todo o time, começando pela liderança e depois cascateando, avaliando também os times. Então, dentro desse contexto, o que a gente também espera? Que essas competências que as pessoas têm, que às vezes ela vai falar, poxa, isso aqui ainda precisa desenvolver e tudo, equalizar um pouquinho ali. Não quer dizer que eu vou ser, nossa, agora eu tenho que ser 100% em tudo. Ninguém vai ser 100% em tudo. Então, até os gestores, a gente fala, olha para o seu time.
ver quantos analistas você tem, quantas pessoas que são mais executoras, que vão lá para ação. E é legal que os gestores estão tendo essa visão, né? Então eles falam, não, meu time está muito assim, preciso de alguém com um perfil diferente para dar uma equilibrada e tal, e para ter uma performance melhor. E a gente tem utilizado um livro que é bem bacana, que ele traz justamente esse caminho assim de como que você desenvolve essas competências, que ele é For You Improvement, que ele fala justamente sobre cada um dos pontos. Então, ele traz as skills, e se você tem a skill dentro da média, se você tem a skill ali acima da média, tipo assim, você usa muito aquilo que às vezes pode ser a questão do extremo, e se está baixo. Então, ele traz ali o cenário considerando essas três situações, se você tem muito ou se você tem pouco. Por quê? Porque é justamente isso, né? E muito voltado também para o que você faz. Então, se eu sou um comercial, é diferente do que se eu sou um analista de RH, se eu sou um gerente de RH, se eu sou um financeiro. Então, são olhares diferentes para áreas diferentes. Não dá para a gente ter um mapa e querer encaixar todo mundo, né? Eu tenho um amigo muito inteligente, o nome dele é Gilberto Fernandes. Ele é o diretor executivo de um Instituto de Ciência e Tecnologia aqui de Brasília. Ele é físico, programador, e ele estava explicando para mim, através de um ponto de vista científico, que não existem dois pontos de vista idênticos sobre qualquer coisa. E ele estava utilizando o fóton que vem e pega no objeto, eu estou aqui, se você está aqui já é uma outra trajetória. Enfim, ele usando todo o conhecimento científico dele para dizer para mim que não existe, é impossível ter dois pontos de vista idênticos sobre a mesma situação. Ótimo. Que é aquela antiga metáfora que eu tô vendo, da que eu estou vendo um 6, daí você está vendo um 9, né? A respeito daquela situação. Mas quando alguém está muito perto de você, é diferente, mas está vendo algo parecido. Quando alguém está no outro extremo, né, já abre mais o escopo. Você vai conhecer daqui a pouco dois dos meus sócios na ProfPlay. O João, que tem 20 anos, e o Fábio, que tem 76. Caramba. E eu tô no meio, né? Eu sou 20 e tantos anos mais velho que o João e 20 e tantos anos mais novo que o Fábio. Tá mais perto do 76, né? Ah, que sem graça. Não, acho que tá bem no meio. Mas enfim. E é gostoso, assim, porque o Fábio ele tem toda a dificuldade com a tecnologia, mas sentar com ele, assim, num café, ou às vezes a gente entra no carro, ele me dá carona e ali em 15, 20 minutos você tem uma aula, uma sabedoria incrível. E o João, do outro lado, assim, com um potencial, né, uma potência gigantesca, muito conhecimento dessas novas tecnologias, mas ainda com o caminho da maturidade ainda por percorrer. E aí, dependendo da situação, eu bebo numa fonte, dependendo da situação, eu bebo na outra fonte. E assim, acho que a gente ainda precisa na ProfPlay melhorar a questão de mulher. A gente tem um Ale, que é negro. Temos só uma menina, que é a Karina. Mas eu acho que é isso, né? Você ter outros lugares onde buscar isso, né? E essa questão é legal, isso que você trouxe, essa questão da diversidade também de idades, né? Etária. É um ponto que a gente vem discutindo com frequência, né? Até no House Manage, a primeira aula que a gente fez de liderança, a gente estava discutindo exatamente isso. Que está vindo uma geração nova com outros anseios, com outros pontos de vista, com uma ansiedade ali de que tô aqui 3 meses já, não tenho oportunidade de crescimento, ter uma visão diferente mesmo. E a gente tem pessoas na indústria também que estão lá, é o único emprego, a gente tem funcionário que o único emprego dele foi ali, a vida inteira trabalhando ali. Então, quando a gente olha para a própria indústria e olha para a indústria 4.0, né, que é onde a tecnologia, a nossa empresa, um dos pilares bem fortes que a gente fala das nossas paixões, das nossas paixões é a inovação. Então, busca sempre essa tecnologia, essa inovação, e aí a gente tem essa diferença. E até enquanto RH, eu vejo esse desafio e olhar para esse público e trazer programas, incentivos que funcionem para todos. Então, a gente instituiu a nossa universidade corporativa, por exemplo. E aí a gente criou toda ela ali dentro da plataforma, dentro dessa universidade, com quem cursos sabe a gente vai trocar essa plataforma um dia, né? Então, e aí quando a gente começou a levar isso num primeiro momento, aí teve um monte de gente, nossa, que legal fazer, mas quando a gente olhou para a indústria, por exemplo, tinha gente que não sabia nem acessar, não estava ali, estava tendo uma dificuldade.
E falou, não, no meu celular, não, nem uso e tal. Então, são gerações de fato diferentes e que têm olhares diferentes. E aí, a gente, enquanto RH, a gente tem esse desafio de fazer coisas que às vezes eu falo, é muito mais prático eu usar uma tecnologia, um canal e tal, mas eu tenho que fazer com que essa tecnologia ela seja acessível para todo mundo. E aí, o que a gente fez? Sentamos junto com o pessoal, fizemos workshop, a gente vai lá, incentiva, senta junto, mostra que não é nenhum bicho de sete cabeças. E aí, às vezes, até quando eles vão responder alguma pesquisa, e aí hoje tudo é online, né? A gente vai lá, ajuda, senta, sensibiliza. E aí eles falam, não, até que não é tão difícil, porque quebra aquela primeira barreira Sim. de falar assim, eu não dou conta. Né? E aí a gente vê os nossos pais usando WhatsApp, usando rede social e tudo. Mas no começo tinha aquele receio, Sim. né? Então, é isso, é mostrar que, olha, não, é muito mais fácil fazer por aqui, tenta, mas a gente tem que ter essa sensibilidade, sabe? De pensar que para alguns vai ser muito fácil, vai achar sensacional, e para outros nem tanto. Então, quando a gente tem essa diversidade também de idades e tudo, e para o gestor, ele tem que ter essa sensibilidade de olhar e pensar o que motiva, o que um acha bacana. Então, às vezes, quando eu penso em premiação, foi até engraçado que a gente estava falando do prêmios de fim de ano e tal, e Uhum. a gente ia premiar o pessoal de 5 anos, né? E surgiu a ideia, falou assim, por que a gente não dá um relógio e tal, um negócio chique, assim, tal, não sei o quê, para essas pessoas que estão fazendo 5 anos de empresa, que é 10 a gente dá TV, 15 a gente dá não sei o quê. E aí depois a gente chegou na discussão, falei, quem que usa relógio hoje, né? Ultimamente, né? Mais o smartwatch e É. tal, não sei o que, a gente acabou mudando e dando uma Alexa ali, uma caixinha para cada um. Por quê? Porque faz muito mais sentido. Mas olhar esse público e falar, será que todo mundo vai agradar disso? Olha, Será eu que... tenho um caso para te contar de um erro que eu cometi. É, eu venho de rede de varejo, né, 14 lojas de celulares, e aí a gente lançou um desafio lá, e o prêmio era ir jantar no restaurante mais chique da cidade. E quem ganhou era uma pessoa muito simples, que Olha nunca tinha só. ido num ambiente como aquele. E aí, no outro dia, quando a gente foi perguntar, achando que tinha adorado, que tinha sido uma Aham. experiência incrível, tinha sido traumático. Olha só. Porque nunca tinha ido naquele ambiente e se sentiu mal. Não se Talvez pode sentiu ter. pertencente, né? Exato, ou pode ter tido algum problema ali que de repente Uhum. não quis falar. E aí, nesse momento, ficou claro pra gente o erro. E aí, no mês seguinte, na campanha seguinte, a gente mandou uma pizza na casa do colaborador. Fez mau sucesso. Muito mais barato. E ali, o colaborador com a família comendo uma pizza que custou R$ 50, ele dizendo que eles estavam comendo aquilo por causa de um resultado que ele tinha entregue na empresa. Então, às vezes, a gente acha que o mais caro vai É, agradar, quando na realidade a gente tem essa empatia e a pizza na casa funcionou muito melhor. e tudo isso que envolve a família também é muito legal. Um dos eventos que a gente faz lá na empresa e que mais teve repercussão positiva, a gente faz festas de fim de ano. A gente tem muito essa característica de querer comemorar todas as datas. Então, agora no início do ano a gente está entregando kit escolar, fim do ano a gente veio de festa, já fizemos um fórum de liderança, convenção de vendas, enfim a gente tem muitas atividades. Mas o evento que mais a gente já está no terceiro ano e que mais tem sucesso é o Dia das Crianças, onde a gente traz a família para dentro da empresa, Em todas as em unidades. todas as unidades. Então a gente, por exemplo, esse ano a gente aluga, porque a nossa empresa, né, todas as nossas unidades são unidades bem grandes. Sim. E tal. E aí a gente traz a criançada com a família, né, A oportunidade do filho conhecer onde o pai trabalha. promove um café da manhã e tem pula-pula, tem brinquedo. Esse ano a gente colocou a carreta furacão para dar a volta, trenzinho, pintura no rosto, enfim, prepara todo. A gente para a fábrica, né? Geralmente a gente faz um sábado. E aí eles conhecem o ambiente, entendem ali o que o pai faz e tal. E eles ficam alucinados. Assim, no final a gente entrega algum presente, alguma coisa para eles. Mas essa participação da família no ambiente também, toda a ação que a gente traz, assim, eles ficam muito gratos. E aí eles falam, poxa, Tamires, que legal, meu filho fica ansioso pro ano que vem poder voltar, porque na cabeça dele o pai trabalha naquele trabalha na parque, Disneylandia. naquele parque de diversões, né? Mas ele fala, poxa, tão legal, né, o trabalho do papai, não sei o quê. E aí você começa a aproximar da família. Sentimento de orgulho, né? Sentimento de orgulho. Então, quando a gente está nessa questão do desenvolver pessoas,
gerir pessoas é muito mais do que a gente olhar também para as competências técnicas, comportamentais. É você também entender da família, é entender o que aquela pessoa está passando naquele momento, o que ele precisa, o que vai motivá-la, né? Então, quando a gente traz a família, e aí, quantas vezes, né? O esposo ou a esposa tem que viajar, então ela entende ali o porquê daquilo, né? E ela se sente fazendo parte. Então, no final do treinamento do House of Lions, por exemplo, a gente pediu para os familiares gravarem um depoimento. Por quê? Porque eles também fizeram parte desse processo. Como a gente faz cada módulo em uma unidade, como você falou, você foi em Araquari. Então, quem era de Anápolis, quem era de Cambuí, Ficou uma do semana fora de Nordeste, teve que viajar e ficar uma semana fora de casa. E a família também apoia, também faz parte desse processo, porque acredita que aquilo é importante para o colaborador. Então, assim, como cada módulo é em uma unidade, então primeiro traz esse olhar, assim, nossa, a empresa é grande, tem esse lugar, tem essa questão regionalista e tal, mas a família também tem que apoiar, tem que se orgulhar, falar, poxa, é para o crescimento. Então, por isso que no final a gente quis trazer a família para dizer, olha, eu fiz parte desse processo. E eu achei engraçado que teve um filho de um colaborador que falou assim, nossa, papai, eu fico tão orgulhoso porque você estuda igual eu, né? Você não parou de estudar e tal. Então, criança, assim, estão olhando também e se espelhando no pai. Poxa, se ele está saindo de casa mas para estudar, para ser alguém melhor, né? Eu também tenho que fazer minha parte. Então, eu acho que isso também faz parte de, quando você pensa em equipes de alta performance, é você também entender o caminho, o lado pessoal, e tal. A parte sistêmica do colaborador, né? Exatamente. Então, acho que isso também é um ponto que é bem bacana. Legal. A gente falou de diferenças culturais, né? A Kingspan tem unidades em 40 e tantos países, né? Isso. E tem no Uruguai, tem no Chile. E aí eu lembro que você comentou comigo que ofereceram para você ser gestora no Uruguai também. E aí você, com essa questão de diferença cultural, você falou, não sei se faz sentido. Porque também tem isso, né? Você ser gestora no Brasil, você ser gestora em outro país, tem todas essas diferenças culturais, né? Na verdade, não é nem assim essa gestão, mas é um suporte, né? Uhum. A Kingspan, ela hoje atua em vários países, como você trouxe. E aí a Kingspan Oeste, ela tem essa divisão, né? Hoje a gente está crescendo para o Paraguai, Uruguai, né? A gente já está com 2 unidades no Uruguai. E aí eu tive lá para dar um suporte ali para eles, para entender o que eles precisavam em termos de RH, o que a gente poderia, com aquilo que a gente já implementou, levar para lá. E aí a gente percebe que são culturas diferentes. Então, por mais que a gente fale, são latinos, é um país vizinho, então isso aqui deu super certo aqui, vamos fazer que lá também vai dar. E não, né? Então, assim, é outra realidade, é outro cenário, são pessoas com perspectivas diferentes. Então, também ter essa sensibilidade, porque às vezes o que a gente fez aqui no Brasil e deu super certo, e aí nessa troca, eu falei, poxa, vamos fazer isso aqui, porque lá foi sucesso, vamos fazer aqui que também vai dar certo. Não deu. Por quê? Porque é um outro olhar, é um outro ponto de vista. Então, é um risco quando a gente olha o ser humano ou qualquer coisa e já vem com uma prepotência achando, não, isso aqui eu domino, eu sei fazer. Então, acho que o caminho do aprendizado, ele começa ali na humildade, de você reconhecer que, poxa, eu estou aqui também para aprender, eu quero conhecer primeiro, para depois saber como que a gente pode contribuir. E quando a gente fala dessas diferenças culturais, é isso. Então, quando vem o pessoal da Irlanda, dos Estados Unidos, que a gente vem conversar, que a gente troca ali, fala, aqui é assim, lá a gente faz assim. Então, você vê que tem coisas que é comum entre todas as unidades, e tem essas particularidades, tem pontos que são diferentes, que são culturais, e até no próprio Brasil a gente percebe isso. Então, tem uma característica de pessoas no Nordeste, né, na nossa fábrica de Recife, a gente tem uma característica de pessoas na nossa fábrica de Minas Gerais, de Anápolis, do Sul, e a gente vê isso até no próprio Brasil, quanto que desde o idioma é diferente, às vezes, palavras diferentes. Até da comunicação. Então, às vezes, o pessoal tem algumas expressões que a gente fala, o que é isso, né? Que a gente fala a mesma língua, mas às vezes são expressões usadas em momentos diferentes, em formas diferentes. E aí isso a gente tem que ter também essa sensibilidade. Até na hora de fazer os nossos eventos, que a gente sempre faz em todas as unidades, mas a gente gosta de manter esse regionalismo de cada local. Então, se eu vou fazer uma festa junina, Recife
é de uma forma, Sim. no sul é de outra, até porque questões climáticas, no Mato Grosso é diferente. Então, tudo isso a gente às vezes acaba tendo que ficar mais atento para que a gente não gere, às vezes, um problema, querendo trazer uma solução, a gente acaba trazendo, às vezes, um problema. Então, tem que ter essa sensibilidade, esse olhar, que faz muita diferença mesmo. Legal. Eu te contei do agorinha, né? Que, pô, aqui no Centro-Oeste, o agorinha não é agora. O agorinha é daqui a pouco. E eu sofri com isso. Professor, a gente está indo em tal lugar agorinha. E o professor foi. Mas não era o agora, é o agorinha. Agorinha, daqui a pouco. Então, assim, eu já sofri essas diferenças de idiomas, né? De regionalismo. Mas é muito bacana, por exemplo, na nossa convenção de vendas, a gente reúne todas as unidades. E aí traz o público comercial, que já é um público muito energizado, né? Já é um público bem comunicativo, dinâmico. E aí você traz ali aquela sinergia, e na hora que junta, e faz uma festa, e faz um barulho, e traz energia, a gente vai conseguir e tal, e traz aquela visão ali ampla. Então, quando a gente também coloca todo mundo junto, vê o quanto que é rico isso, né? Sim, sem o dúvida. quanto que essa diversidade ela é necessária, o quanto que esses olhares diferentes, olha, como é que é vender em tal região, vender naquela, e às vezes eu falo, poxa, mas aqui tem esse desafio, e aí eu olho para a região do colega, é muito mais desafiador e ele está vendendo super bem. Então, isso também serve de exemplo, né? De cases ali de sucesso. Quebra de paradigma. Então você fala, poxa, mas se ele está conseguindo vender isso nessa região aqui, por que eu não consigo? Né? Então, o nosso CEO sempre fala do PIB, né? E ele, olha o PIB daqui e o PIB daqui, né? Então, por que lá vende e aqui não? Então, tudo isso são pontos que a gente, às vezes, não precisa nem ser dito. Quando você começa a olhar os cases, começa a ter essa troca, você já vai ampliando realmente o seu olhar, a sua forma de ver. E a gente, enquanto gestor, tem esse papel de fomentar isso, de trazer, de colocar todo mundo ali numa reunião, nem que seja online. Traz sua experiência, traz o que você já fez, o que você está fazendo. Esse aqui ele é o alta performance. Então, conta como que você chegou aqui, como que você está fazendo esse resultado, compartilha. Porque às vezes você pega um insight ali e fala, poxa, ele está fazendo isso, está dando certo, também vou nesse caminho. E aí a gente consegue, às vezes, ir tendo essa troca, né? O que você falou de aprender com os erros, mas também aprender com os acertos dos outros, Sim. né? Que são perspectivas diferentes, enfim. Então, eu vejo que esses são pontos bem interessantes para a gente estar trabalhando dentro da gestão, dentro da corporação, de um modo geral. Bacana. Bom, já falei para você mais de uma vez que a admiração que a sua equipe tem por você e o respeito que a sua equipe tem por você veio para mim. Eu admiro muito você, tenho muito respeito por você e pelo seu trabalho. Então, obrigado. Foi uma aula, assim, acho que quem está assistindo, independente se trabalha com RH ou não, sobre gestão de pessoas e desenvolvimento de pessoas. É claro que a gente está falando de uma multinacional, centenas de funcionários, várias plantas, e aí tem esses programas de desenvolvimento, mas eu acho que mesmo se a sua empresa for menor, eu acho que muito do que a Tamires falou dá para, né, se construir e se desenvolver. E eu queria que você fechasse com uma mensagem. De repente pode ter alguma menina em Araquari, em Várzea Grande ou em Cambuí assistindo a gente, e de repente como é que ela faz para se inscrever no programa e de repente daqui a alguns anos está trabalhando com você ou no seu lugar. A gente, falando assim de empresa, falando de Kings Pães Oeste e tudo, é um orgulho muito grande assim para mim falar, trazer esses cases, trazer essas experiências, né, como você falou. Eu tô há 15 anos trabalhando em RH e na Kingspan 5 anos, né? Então, 10 anos ali da minha carreira foram em outros locais. E aí o importante é a gente estar fazendo realmente aquilo que a gente gosta, aquilo que a gente vê sentido, aquilo que faz brilhar o olho. Então, quando você fala da admiração da equipe e tudo, eu acho que ela acaba sendo reflexo muito desse fazer aquilo que você fala, poxa, hoje eu vou ter que ficar o fim de semana trabalhando, às vezes eu preciso, sei lá, ficar até mais tarde. E você tem gosto. E quando você vê as pessoas se desenvolvendo, quando você vê, por exemplo, no final do programa, quando eu vi cada um indo lá apresentar, e eu vi como eles entraram e como eles saíram, eu falo, poxa, faz sentido, sabe? Eu escrevi uma cartinha para eles ali, li, e até me emocionei, porque eu falei, poxa, é isso, sabe? É você entender que você pode
contribuir com o desenvolvimento de alguém, e é por isso que eu escolhi a psicologia, por isso que eu escolhi a organização, é por entender que a gente tem que ajudar o negócio a crescer, esse RH ser de fato estratégico, mas olhando para as pessoas, olhando para cada um de forma individual, olhando para cada um dentro das suas potencialidades, porque muitas vezes a gente tem várias pessoas que vão dizer para nós assim, ah, você não dá conta, ah, você não vai dar certo, ah, vai lá só para aparecer. Então, gente para criticar Sim. é o que mais tem. E agora as pessoas para te incentivar, para vibrar contigo, para falar, poxa, que legal que você conseguiu, que legal que deu certo. São poucas pessoas que estão ali realmente de coração vibrando contigo. Então, quando eu falo de gestão de pessoas, o que me toca realmente, o que me faz perceber que faz sentido, é isso. É entender que cada um tem tanta potencialidade ainda para explorar, tem tantos potenciais que às vezes a pessoa nem ela se dá conta. A gente até falava sobre isso, que com essa questão de fazer apresentação e tal, algumas pessoas me falaram, ah, tá, mas eu tenho dificuldade de falar em público e tal, não sei o quê. Eu falei, gente, isso é treino, isso é você treinar, é você... Hoje eu dou aula, treinamento, né? Então, assim... Mas lá no início eu também tive dificuldade. Eu já travei em cima do palco de não conseguir falar, de não conseguir andar, tiveram que me tirar, assim, arrastar, fica no cantinho aí, para de atrapalhar. Então sempre tem um começo, e aí Sim. quando você se prepara também, aí você tem que se preparar. Se prepara, estuda, se dedica e tudo, para você fazer a diferença ali. Sem De repente dúvida. você fala, poxa, não imaginei que eu dava conta disso. E tá indo lá por incentivo e tudo. Então, é isso, sabe? Eu acho que as pessoas é realmente acreditar que elas podem ir atrás daquilo que faz o coração vibrar. Quem quiser se candidatar dentro das nossas vagas ali, a gente tem um portal, só procurar lá Trabalhe Conosco, né, aqui em Expansões Oeste. Deixar o site aqui embaixo. Se você estiver assistindo no YouTube, tá aqui embaixo. Se você estiver ouvindo no Spotify, o site é kingspãesoeste.com.br. Isso, é. Então, é só você lá colocar lá Trabalhe Conosco, que já vai cair na nossa página. Todas as nossas vagas que nós temos fica publicada nesse site. Então, os programas que a gente tem, também acompanha a gente no LinkedIn. Enfim, e o que a gente vai fazendo de novidade, a gente está sempre postando, divulgando. Né, esse programa que a gente ainda está muito incipiente ali também, né, nessa questão de desenvolver, aberto para a comunidade, né, que eu falei para aumentar o nível de mulheres na organização, mas tendo novidade a gente vai divulgar. Fica atento nos canais da ProfPlay, nas nossas redes sociais. Se você ainda não segue, profplay.academy é o canal do YouTube, é o nosso Instagram, é a nossa página no Facebook. Hoje a gente está sediado no Instituto SESI Senai de Tecnologias Educacionais, que acabou de inaugurar. Inclusive a convidada anterior, se você ainda não assistiu o segundo episódio, é com a Juliana, que é a coordenadora, e lá tem um vídeo que mostra um prédio de 6 andares aqui em Brasília para desenvolver tecnologias educacionais para o Brasil todo. E saindo daqui a gente está indo para lá, e eu vou tentar desenvolver isso junto com o Senai. Esse programa bonito aí de incluir mulheres. Então fica atento, porque se a gente realmente conseguir criar esse programa, a gente vai estar divulgando nas nossas redes. Isso, então a gente vai estar sempre divulgando, e agradeço você, Alexandre, pelo convite, ter a oportunidade de primeiro trabalhar com a gente, né, acreditar no nosso projeto, ir lá dar aula, trazer o conhecimento. Foi super rico, contribuiu bastante com as 2 turmas. Esse olhar do cliente, que é um dos focos, nossa convenção de vendas, a gente falou da nossa paixão pelo cliente, então foi o foco da convenção inteira. E aí você já despertou isso ali lá na sua aula, trazendo essas provocações para o time, então acho que foi muito rico ali a nossa primeira interação, nossa conversa ali, então a gente tem uma troca muito bacana. Então, obrigada pelo convite, por estar aqui para a gente estar falando sobre esse tema que é tão prazeroso para mim falar, que é o meu dia a dia, aquilo que eu vivo, aquilo que eu gosto de fazer. Então, é uma satisfação estar aqui contigo hoje. Não, eu que agradeço, foi um prazer, aprendi muito. Aprendi muito nos 2 encontros, aprendi muito hoje aqui nesse bate-papo. Algumas funcionalidades da ProfPlay, que é a patrocinadora, né, organizadora que a gente tem, foi extraída da dinâmica lá, eu já te contei isso, né? Sim. A gente fazendo um mapeamento, a gente identificou algumas dificuldades da gestão ali, do conhecimento, e a gente trouxe isso como solução para dentro da ProfPlay. Então, obrigado aí pelas trocas. Você também ajudou muito
com a sua experiência no RH e a gente ia trazer algumas funcionalidades para dentro da ProfPlay com a sua experiência enquanto gestora de RH. Então acho que foi bem, está sendo bem rico tudo isso que está acontecendo. Que bom, obrigada. Bom, você então que chegou até aqui, curte, né? Não pagou nada para ter essa aula, então curte, compartilha com quem você acha que faz sentido para você e fique atento, porque vai ter muitas novidades, muitos convidados tão bons quanto a gente teve aqui com a Tamires nos próximos episódios do nosso Humanos Podcast.